Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente hoje, mas sobre um tema muito importante que eu sei que todos vocês precisam, todo mundo que está aprendendo uma língua estrangeira precisa, principalmente o inglês. A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de leitura. Vocês sabem que eu cobro bastante de vocês a leitura, é, a o conhecimento da língua necessário para fazer algumas atividades de leitura e interpretação de texto. E eu cobro muitas vezes em prova, em trabalhos, e é tão importante isso que se vocês soubessem, vocês também talvez valorizassem mais. E é por isso que a gente vai ter essa aula hoje. Eu vou compartilhar aqui esse material com vocês e vocês vão ver aqui algumas estratégias para a gente trabalhar um pouquinho a leitura numa língua estrangeira. No nosso caso, o inglês, certo? Então, a aula de hoje é um pouquinho sobre Reading Strategies, estratégias de leitura. Então, o que são Reading Strategies? Reading Strategies são o que a gente pode chamar de estratégias ou técnicas que nos auxiliam na leitura de textos em uma língua estrangeira. Porque se você não tem um conhecimento da língua, você não vai pegar um texto e ficar lá, e aí, você vai olhar para o texto, o texto vai olhar para você e você não vai saber o que fazer. Então, com essas estratégias, você vai poder ter uma sacada melhor do que por onde começar a leitura. O que pode te auxiliar? É isso que a gente vai ver hoje. Essas técnicas, elas são fundamentais quando a gente precisa ler um texto, mas a gente não tem um vocabulário muito grande, que é o caso de vocês. Mesmo quem está, mesmo alguns de vocês já tendo estudado inglês em outra escola ou faz curso de inglês, mas nenhum de nós é fluente, né? Então, essa questão é muito importante. E também o conhecimento gramatical limitado. Então, se a gente está estudando, a gente não sabe tudo da língua ainda, que nos possibilita ler um texto por inteiro, assim como a gente lê em português, e entender tudo, né? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer essas estratégias, essas técnicas de leitura. É importante também a gente conhecer o objetivo da leitura, porque se você só está pegar um livro lá por prazer, eu vou pegar esse texto em inglês aqui porque eu quero ler, porque gosto de passar um tempo. Vai ser diferente do que se você estiver lendo um texto para fazer uma atividade, para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, ou para um texto que você quer procurar uma informação específica. Então, é muito importante que você tenha o conhecimento desse livro, né? Desse livro não, perdão, desse objetivo. Para que você quer ler aquele texto? O que aquele texto vai te acrescentar? Se você está lendo porque você quer, se você está lendo porque você precisa, se você tem um objetivo ou não. Se você começa a ler uma coisa e você não sabe qual é o seu objetivo, então é importante a gente pensar um pouquinho nessa questão para ter entendimento de qual a função da leitura na sua vida e na sua formação. Então, hoje, a gente vai ver duas técnicas, duas estratégias de leitura. Alguns de vocês já conhecem, outros não, mas é o skimming e o scanning. O skimming é uma prática em que a gente geralmente só observa o texto, tentando detectar qual é o assunto geral, qual é o tema principal, qual é o tema central, sem a gente se preocupar com os detalhes. Esse é um grande problema, principalmente de quem está lendo um texto para fazer uma atividade. Aí tenta traduzir palavra por palavra, e aí não consegue. E aí se frustra e diz, eu não sei, eu não consigo e não vou conseguir nunca. Então, a grande sacada da leitura, a grande sacada da leitura numa língua estrangeira é justamente essa, você entender de que você não precisa conhecer todas as palavras, de que você não precisa traduzir todas as frases para você entender o que você quer. Principalmente quando a gente está falando de um texto na aula de inglês, por exemplo, para vocês que são estudantes de inglês como uma língua estrangeira. A gente não está estudando inglês para falar inglês fluentemente, porque essa não é a função da escola, né? Vocês tenham em mente isso na cabeça de vocês, que vocês não vão sair fluentes apenas estudando inglês na escola, porque não tem como, né? Não tem, é impossível isso. Óbvio que a inserção, o conhecimento da língua, o conhecimento cultural, o conhecimento linguístico, ele vai acontecendo, é um processo que ele vai acontecendo sem nem a gente sentir, e aos pouquinhos também. Mas o grande problema, muitas vezes, quando eu vejo isso de muitos alunos, muitos de vocês, inclusive, é de querer traduzir palavra por palavra. E isso não existe, certo? Isso não existe, isso é mito, isso não vai ajudar. Então, por isso que a gente deve estar atento para a disposição do texto.
Como assim, professora? A gente compreender quais são os parágrafos introdutórios, quais são os parágrafos conclusivos, ou seja, qual a função daquele parágrafo. A função daquele parágrafo no texto, isso até em português é importante a gente conhecer. A função daquele parágrafo é introduzir o tema? É mudar de assunto? É um parágrafo transitório? É argumentar alguma coisa? É concluir a discussão que foi aberta naquele texto? Então, é importante prestar atenção nisso e também observar quais são os elementos não verbais, como, por exemplo, imagens, gráficos, tabelas, certo? Tudo isso, tudo que for visual, vai ser de grande auxílio para vocês, porque às vezes o texto está lá enorme, um texto enorme e um gráfico. E quando você vai ver o gráfico por si só explica o que o texto está falando. Então é muito importante ter esse conhecimento, essa sensibilidade, essa paciência também de você saber o que é cada parágrafo, o que ele faz e prestar atenção nos elementos não verbais, certo? Então, com essa estratégia, o objetivo do skimming, o objetivo dessa técnica de leitura é detectar o sentido geral do texto por meio de dicas como cognatos, falsos cognatos, palavras conhecidas, termos destacados. Isso, vocês já sabem, eu falo muito em sala, mas vou retomar essa parte aqui. Vamos lá. Então, ó, o que são cognatos? Cognates. Cognate words. Cognate words são palavras. Vou deixar anotado, porque eu sei que tem muita gente que é muito visual, precisa ver escrito ali direitinho para entender. Então, cognate words são as palavras cognatas. São palavras que possuem a escrita parecida com a do português, sem alteração de sentido, certo? Isso aí é muito importante que vocês entendam esse conceito, certo? Agora, outra coisa, a gente tem os false cognates. Falsos cognatos são palavras que possuem, né, a escrita parecida com a do português. Epa. Porém, não possuem o mesmo sentido, certo? Então, vou dar aqui um exemplo. A gente tem a palavra... deixa eu pensar aqui. Um falso cognato. A gente tem a palavra actually. Actually, ele parece... não, melhor. Outro exemplo bem mais fácil de vocês entenderem. A gente tem a palavra push. Push é empurrar, não é puxar, certo? Então, a gente tem essa noção. Acontece muito isso, né? Da gente ter ali, tá lá numa loja, tá escrito push, aí você tá lá puxando, puxando, puxando. E não é, para você empurrar, certo? Então, isso é um falso cognato, que a gente pensa que é uma coisa e é outra. É a famosa casca de banana, a famosa pegadinha do malandro, certo? Então, aqui já dos cognatos, a gente tem inúmeros cognatos. Opa, mudei a cor sem querer. A gente tem inúmeros cognatos que podem entrar aqui, como, por exemplo, hospital, chocolate, independent. São todas essas palavras, são palavras que a gente olhando, a gente consegue fazer uma relação do significado, porque a escrita delas é muito parecida com a escrita dessas palavras em português. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, isso. Hospital é hospital, escreve do mesmo jeito. Chocolate é a mesma coisa também. Independent vai ter a alteração de uma letra. Então, automaticamente, a gente olha e a gente sabe o que ela significa. Agora, push, a gente acha que sabe, mas quando a gente vai ver o significado, ela realmente não é isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses falsos cognatos. Ah, professora, como é que eu vou identificar um falso cognato? Não tem como. Você vai ter que conhecer, criar um vocabulário e entender que aquela palavra, ela parece uma coisa, ela não é. Como é que a gente faz isso? Lendo.
lendo muito, lendo bastante, criando um vocabulário, expandindo o seu vocabulário, é que você vai conseguir entender e saber. Aí, por exemplo, eu disse aqui que push é empurrar. Quando você vê de novo em outro lugar, ou numa loja, ou num texto, ou num anúncio, ou numa propaganda, ou o que seja, você já vai lembrar. Ah, a professora falou, push não é puxar, push é empurrar. Então, isso vai construindo. Então, vai acontecendo a mesma coisa com outras palavras, certo? Então, aqui, a gente já viu os cognatos, os falsos cognatos. As palavras conhecidas são de grande ajuda. Óbvio que ninguém entra zerado. Ninguém entra, pega um texto e não sabe de absolutamente nada. Sempre vai ter uma palavra que você sabe. Por exemplo, se eu pedir para vocês listarem todas as palavras em inglês que vocês souberem, vocês vão ficar assustados com a quantidade de palavras que vocês sabem. Porque muitas dessas palavras, elas fazem parte dos estrangeirismos. Professora, o que é estrangeirismo? Estrangeirismo é quando a gente já pega uma palavra de origem inglesa ou de qualquer outro idioma e a gente incorpora no português. Como, por exemplo, deixa eu pensar aqui em inglês, uma palavra que um estrangeirismo, hambúrguer. Muito claramente a gente usa. Hamburger é uma palavra, escreve do mesmo jeito, a gente só mudou a pronúncia, e é uma palavra em inglês que a gente já incorporou no português. Outra palavra, deixa eu pensar aqui, estava com ela na cabeça e agora não vem mais, fugiu. Hamburger, play. A gente não fala mais solta a música, toca a música, a gente fala dá o play, certo? Então são palavras que vocês sabem o significado, porque tem os estrangeirismos. Outras vocês já sabem porque vocês já conhecem, já estudaram, já viram em algum lugar. Todo mundo sabe, por exemplo, stop é parar. Pare, todo mundo sabe, stop. Stop é parar. Então, é um estrangeirismo? Não, que a gente não costuma, não é uma palavra que o português incorporou, mas que a gente já sabe o significado. É uma palavra comum para a gente já é conhecida, certo? Então, todas essas palavras, elas ajudam muito na hora de você ler um texto, certo? E os termos destacados. Isso acontece demais, às vezes, em jornal, principalmente às vezes no próprio módulo, num texto do módulo, vem algumas palavras que estão destacadas. E aí, se você vê que aquela palavra está destacada, é porque ela tem uma função. Então, se você tentar entender o significado daquela palavra, ela já vai te ajudar, porque com certeza ela é importante para o texto. Ela pode ser uma palavra-chave, certo? Então, nesse sentido, o conhecimento prévio da língua inglesa é muito importante para a execução dessa prática. Claro, vocês não vão pegar um texto, eu não vou cobrar de vocês, como professora, algo que vocês nunca viram na vida, porque vocês estão zerados, nunca viram inglês, não sabem nem o que é oh my God. Óbvio que não é essa a realidade. Vocês têm uma bagagem, por menor que seja, mas vocês tenham um conhecimento prévio da língua, certo? Vamos aqui, continuar. Deixa eu só apagar. Já a técnica do scanning, ela consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica. Como assim, professora? Você pega, sabe uma máquina de scanner? Não sei se vocês já viram uma máquina de scanner funcionando, acredito que sim. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, digamos, tem essa capa de caderno, né? A máquina de scanner, ela vai passar aqui tudo e vai jogar a imagem dela para o computador. É isso que um scanner faz, com um texto. Então, é isso que a gente vai fazer com os nossos olhos. Você vai visualmente passar a correr os seus olhos por cima, assim, ó, porque você está procurando uma informação específica. Você está querendo uma coisa assim direta, você vai com o objetivo certo. Não é diferente do skimming, que a gente quer detectar o tópico, sobre o que ele está falando ali de uma maneira mais geral. O skimming, ele é geral. O scanning, ele é específico. Ele é direto, certo? A gente vai buscar algo direto. Se eu pedir para você, acha a palavra chocolate nessa receita, você vai achei. É isso que o scanning faz, certo? Então, uns grandes exemplos disso são os dicionários e o índice. Você não pega um dicionário, hoje eu tô a fim de ler um dicionário, eu vou pegar aqui e vou ficar lá folheando um dicionário porque eu quero aprender. Não, não é assim que funciona. Vocês não fazem isso, ninguém faz isso. Então, um dicionário, a gente procura por uma palavra específica para saber o significado dela, para saber a classe gramatical, para saber o uso, certo? Para ver um sinônimo, ok? E também o índice. Você não pega um índice e fala, vou ficar aqui só no índice. Não, o índice de um livro, por exemplo, serve porque você quer ver. Eu quero ver qual é o capítulo que trata de adjetivo, por exemplo. O livro de português.
Qual o capítulo que vai tratar de adjetivo? Você vai lá procurar no índice, qual é o capítulo? Ah, página 55. Aí vai lá, pronto, entendeu? Esses são os grandes exemplos de scanning que a gente já faz, não necessariamente numa língua estrangeira, mas a gente já faz na nossa vida normalmente. Então, para uma leitura eficaz com a técnica do scanning, o scanning, é importante a gente seguir um passo a passo. A gente vai ver esse passo a passo agora. Ó, o primeiro passo diz assim: ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Então, quando vocês veem um texto numa prova de inglês, por exemplo, e isso é muito importante para o Enem, assim, no Enem acontece muito. Você não vai direto para o texto, você vai primeiro na questão, para saber o que a questão está pedindo. Porque às vezes você lê o texto todo. Quando você vai para a questão, você já esqueceu tudo que está dizendo no texto. Então, você vai primeiro no texto, você vai primeiro na questão, e quando você vai pro texto, aí você já vai entender. Ah, eu vou ler esse texto porque eu quero saber isso. Eu quero achar esse tipo de informação. Tal informação, certo? Número 2. Procurar o significado desta palavra, caso a questão esteja em português e for permitido o uso do dicionário. Então, às vezes, geralmente nas minhas provas, vocês sabem que eu coloco o enunciado em português. E no Enem, por exemplo, acontece muito isso. As provas de inglês são com o enunciado, o texto é em inglês e o enunciado em português. As alternativas são em português. Mas se for permitido o uso do dicionário, você já vai lá, procurar o uso das palavras-chave. Isso numa atividade, por exemplo, de casa, ajuda demais, certo? Terceiro passo. Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos. Então, a gente vai fazer aquela técnica do scanner, né? Até achar a palavra-chave. E número 4, ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta estará nele. Então, às vezes a palavra-chave ela se repete muito no texto, né? Acontece muito isso, principalmente às vezes textos jornalísticos. Tem muito essa característica, às vezes você repetir uma palavra, a palavra porque ela é a palavra-chave, ela é a palavra mais importante do texto. Então, é preciso tomar cuidado com isso, ok? Let's practice. Eu trouxe aqui dois exemplos. Essas duas questões são questões do Enem, certo? São questões simples e que vai ajudar muito vocês. Vamos aqui nessa questão 1. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a. Então, aqui a gente tem 3 palavras que o objetivo do texto é saber sobre o que se refere essas 3 palavras. Sobre o que se refere, não o que ela significa. Óbvio que isso aqui é leitura e interpretação de texto um pouquinho mais elevado, mas como eu quero justamente porque a gente coloca essas técnicas em prática, ok? Então aqui, eu tenho shower, bus e homeless. Eu sei que essas 3 palavras, elas são chaves. Então aqui, eu já sei que no título tem Lava May, creating showers on wheels for the homeless. Homeless também tem. Então, San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Até aqui nada de shower, bus ou homeless. Among the many problems, the homeless face a little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. A gente aqui já achou nesse parágrafo, a gente já achou homeless e shower. Então, a gente achou 2 das palavras-chaves. Aí vamos seguir. But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn the decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Buses. Buses não é quase igual a bus? Então, a gente já achou alguma coisinha aí. Each bus, will have 2 shower stations and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. O que eu quero que vocês façam agora, eu li esse texto com vocês, não expliquei nada, mas eu dei as dicas onde vocês devem prestar atenção. Então, eu quero que você pausa o vídeo e tenta anota as palavras-chave que você encontrou, anota as palavras, os cognatos, os falsos cognatos, anota
todas as informações que você conseguiu decifrar desse pequeno texto aí. Pausa aí. Pronto? Muito bem. Então, se você fez isso, você vai entender agora que você já sabe o significado das 3 palavras-chave. Você já sabe que shower é chuveiro, você já sabe que bus é ônibus e que homeless é sem abrigo, sem casa, sem teto, certo? Então, a gente já matou aí só pelo significado dessas 3 palavras. Se você já soubesse o significado dessas 3 palavras, mesmo sem pesquisar, você nem precisaria ler o texto todo. Vamos para as alternativas. Então, a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. C. Comissionar sem-tetos para dirigir os ônibus na cidade. D. Exigir às autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. E. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. A gente tem até um número no texto, ó, 2.000, aqui na última linha, 2.000 showers a week, 2.000 banheiros. Então, a alternativa correta é a letra E, certo? Foi difícil? Eu acredito que não. Se você conseguiu identificar todos esses detalhes, não vai ser tão difícil. Vamos para 2 que eu vou dar a dica. Aqui, nesse texto. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pausar o vídeo, ler as alternativas, vocês vão marcar as palavras que você já conhece, os cognatos, as palavras que podem te ajudar, o que você considera que é a palavra-chave. Pausa aí. Pronto, vamos para as alternativas então. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que. Então, a gente já sabe que a charge é uma crítica, que ela tá, e que o adolescente está falando de alguma coisa, de uma exigência sobre ele, certo? Então, a letra A, se aposente prematuramente. B, amadureça precocemente. C, estude aplicadamente. D, se forme rapidamente. Ou E, ouça atentamente. A alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque na letra B, ele diz assim na segunda linha. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu fiz 10 anos, me disseram que eu deveria estar mais maduro, mature, maduro, parecido com português. Now, it's time to start acting like an adult. Acting like an adult. Act, agir. Act. Like an adult, como um adulto. Adulto, certo? Então, a gente já entende que as pessoas estão querendo que ele, conforme ele vai crescendo, ele vá amadurecendo, vá se comportando como um adulto. Então, letra B, amadureça precocemente, certo? Gente, é muito tranquilo, certo? A gente pode até achar que... Aqui, voltei. A gente pode até achar que é um pouquinho, meu Deus, é muito trabalho, não sei o quê, parará. Mas eu tenho certeza que se vocês colocarem essas técnicas em prática, vocês vão conseguir sem problema nenhum entender melhor, praticar melhor a leitura de vocês, construir um novo vocabulário. E o que eu recomendo sempre é vocês sempre fazerem essas anotações. Pegou um texto, um texto que você não tá conseguindo, você vai lá, vamos lá, marca primeiro, faz até de 2 cores, 3 cores, faz de grafite de caneta, sei lá, sublinha um tipo e circula outro, mas marca sempre os cognatos, as palavras que você sabe que são falsos cognatos, as palavras que você conhece, já sabe o significado. Então, você fazendo todo esse tipo de anotação vai te ajudar muito, certo? Eu vou deixar para vocês um arquivo com alguns textos que são algumas questões também do Enem, todas de múltipla escolha, todas de interpretação textual, para ajudar vocês a colocarem essas técnicas em prática, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês no inglês, não só comigo, mas também com outros professores que vocês venham a ter no futuro, ok? Bye, bye! See you next class!